ilumine vocês para que vocês recebam a palavra, amém? Então, estende a mão, ore por mim e eu vou estar orando por vocês também. Meu Senhor e meu Deus, eu recebo essas orações dos meus irmãos e irmãs e peço que teu Espírito Santo me guie nessa compartilhamento da tua palavra. Peço também, Senhor, que teu Espírito Santo dê entendimento dessa palavra, para que ninguém saia desse momento como entrou, mas saia, Senhor, renovado, fortalecido com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço porque tua palavra é viva e eficaz e que a tua palavra não volta vazia. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, com essa palavra, em nome do teu Filho. Amém. Vamos estar abrindo o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. É algo que aconteceu com Jesus, né? Logo no início do ministério de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 16, a gente vai ler até o 21. É um trecho que a gente já leu outras vezes, mas aqui a gente vai chamar atenção para outro detalhe que eu não abordei nas outras vezes. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21 diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então pensou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Pai amado, obrigado pela tua palavra que se renova a cada dia. Pai amado, venha trazer uma nova revelação a partir desse texto já conhecido, para que a tua igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém. Me chama a atenção nessa palavra, a gente já falou sobre o que a unção de Deus faz, a unção de Deus liberta, a unção de Deus cura, a gente já falou sobre isso. Que a igreja é chamada para continuar a fazendo a mesma obra que Jesus fez, mas a obra que Jesus fez também tem alguns detalhes. Ali diz assim, no versículo 16, segundo o seu costume. Costume de quem? Costume de Jesus. Jesus tinha o costume de ir pelo menos, às vezes mais, mas pelo menos uma vez por semana na casa de Deus, para oração e para estudo da palavra. Às vezes mais. Ah, mas Jesus não pregava fora? Pregava, mas aqui Jesus está pregando no templo, na sinagoga. Ali pregava na cidade dele não tinha templo, tinha sinagoga. É a mesma coisa que dizer, né? São José das Missões não tem igreja metodista, mas tem uma congregação, né? Não tem a igreja metodista, mas tem uma congregação. Canhada Funda, em Novo Xingu, não tem uma igreja metodista, mas tem uma congregação. Nazaré não tinha um templo, mas tinha uma sinagoga. Jesus foi à sinagoga e ele estava de férias, ele estava visitando a família, estava visitando os primos dele, estava visitando a mãe dele, estava em Nazaré, na casa da família dele, estava de férias, estava no momento de descanso, depois ele ter sido batizado, depois, né? Ele estava na casa da família dele, mas ele tinha um costume e ele não abandonou esse costume. Uma vez por semana, pelo menos, ele ia até a casa do Senhor para compartilhar a palavra e para orar e para adorar. E levava os discípulos junto. Ah, mas eles não iam orar no monte? Sim, iam orar no monte. Eles iam orar no monte de vez em quando. Mas regularmente eles estavam no templo. Tanto é que quando Jesus foi preso, o que Jesus disse para os soldados? Ué, por que estão me prendendo agora? Eu estava diariamente no templo, pregando. Por que vocês não me prenderam lá? Por que me vieram prender quando eu estou orando com os meus discípulos no monte? Por que não me prenderam quando eu estava lá pregando no templo, na frente de todo mundo? Né? Ele estava todos os dias no templo. Pelo menos uma vez por semana. Né? Daí, hoje em dia, tem uma
um movimento anticristão, um movimento, a gente chama de heresia. A gente chama de heresia quando uma opinião a respeito da palavra de Deus é contrária à própria palavra de Deus. E existe uma heresia que está afastando as pessoas da sua salvação, do seu crescimento espiritual, dizendo, não precisa congregar, a igreja sou eu, não precisa ir no templo. Jesus não disse que a gente tinha que ir no templo, como não? Se ele levava os discípulos para o templo, quantas vezes, quantos milagres foram feitos dentro do templo? Quantas vezes Jesus pegou os discípulos? Onde é que nós vamos, Jesus? Vamos para o monte? Vamos para a beira-mar? Não, vamos para o templo. Muito mais do que nos outros lugares. O lugar que Jesus pregava na campina, Jesus pregava no monte, Jesus pregava no meio do mar para nos dar o exemplo que a gente não deve ter a nossa vida espiritual só no templo. A nossa vida espiritual deve ser no nosso trabalho, deve ser na nossa escola, deve ser no meio dos nossos amigos. A vida espiritual continua quando a gente está de férias. Eu e a pastora Keila, ficamos afastados daqui no nosso período de férias, mas na verdade para tratamento médico, mas a gente não deixou. Vocês podem entrar no nosso Facebook e ver, nós estávamos no templo, porque a gente não deixa, e teve um domingo que a gente não conseguiu ir no templo, e a gente pegou e ficamos assistindo, que nem tu está assistindo agora, talvez tu não possa ir no templo amanhã de noite, porque tu está doente ou por alguma dificuldade, e ficou assistindo esse devocional. Eu e a pastora Keila ficamos assistindo um culto e metodista pelo YouTube o tempo todo. E meu pai respeitou. A gente estava hospedado no carro com meu pai foi e deixou. A gente cantou junto, a gente orou junto, a gente disse amém, porque a gente queria estar na casa do Senhor. Ah, mas os discípulos não iam no templo, eles se reuniam nas casas. Sabe quando os discípulos passaram? Tinha coisas que eles se reuniam na casa, eles nunca deixaram de se reunir nas casas. Mas até o ano, se não me engano, o ano 30 e poucos, era possível, até o ano 40 e poucos, era possível os discípulos de Jesus irem no templo, eles pregavam no templo. Tu vai ver isso em Atos dos Apóstolos. Eles indo pregar no templo, de repente eles começaram a ser expulsos do templo. Eles iam no templo, eles iam na sinagoga, Paulo pregou nos templos, Paulo pregou na sinagoga, Pedro e João pregaram no templo e na sinagoga, e depois foram expulsos de lá, eram proibidos. Por isso que eles pararam. E daí eles tiveram que organizar a reunião da igreja em outros lugares, chegaram a se reunir no cemitério. Porque no cemitério, pastor, que o lugar difícil é porque os romanos eram muito supersticiosos, tinham medo de fantasma, então eles se reuniam lá no cemitério para os soldados romanos tinham medo de ir lá. Então lá eles podiam fazer o culto. Né? E depois eles também se reuniam nos cenáculos, né? Eles alugavam uma sala de jantar, um restaurante, e faziam a igreja dentro daquele restaurante. Porque eles não podiam ir no templo, não porque eles não quisessem, porque eles não podiam. Enquanto eles podiam, eles iam. Então essa história de que depois no século IV foi possível aos cristãos voltarem para os templos. Daí os cristãos voltaram. Mas não foi uma invenção do século IV o templo. Os cristãos iam enquanto podiam. Quando foram expulsos, eles tiveram que achar outro lugar. E eles faziam sim discipulado nas casas, eles faziam sim cultos nas casas e continuaram fazendo isso. Mas o lugar da adoração, o lugar da reunião solene era no templo. Mas hoje em dia as pessoas estão dizendo, não precisa ir no templo. Ai, para que templo? Para que dar oferta? Para quê? Para que pagar água e luz para templo? Para que não sei o quê? Não precisa. Quem disse que não precisa? Nós temos um lugar para trabalhar e é um lugar específico. Tu não trabalha no teu banheiro, né? Tu trabalha na tua empresa. A tua empresa foi construída para isso. Tu não estuda dentro do chuveiro. Tu estuda numa escola, porque a escola foi construída para isso. Aonde tu vai se reunir com o povo de Deus só para se dedicar à oração, só para se dedicar à leitura da palavra e para poder orar um pelos outros? No teu banheiro? Ou quem sabe, sei lá, na piscina? A casa de Deus foi construída para que a gente possa se encontrar como igreja. E ela é importante. Ela não é a coisa mais importante. O importante é Jesus no coração. Nos lugares, tem lugar como China, Coreia do Norte, agora bastante sério,
em outros lugares como Cuba, Venezuela, em que existe perseguição contra os cristãos, outros em países árabes existe perseguição contra cristãos, países da África existe perseguição contra cristãos, e daí não dá para ter templo, daí lá eles se reúnem numa casa. Mas, gente, nós aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade. E nós temos aonde congregar. E deixa eu falar uma coisa que vai parecer dura, mas eu preciso falar. Se a gente não consegue reservar uma vez por semana para estar na casa de Deus, nós não somos cristãos. Não estou falando aqui de quem está doente, tá? Para ti que está doente, que está assistindo esse vídeo está doente, para ti que está longe, está com dificuldade de acesso, não tem ninguém que te leve. Não é de ti que eu estou falando. Estou falando assim, a pessoa que pode em todos os lugares, a pessoa que faz lazer, que trabalha, e que não pode reservar uma vez por semana para sair da sua casa e louvar o Senhor e agradecer a Deus, porque Deus não tem deixado faltar nada, essa pessoa não pode ser chamada de cristão. Isso me lembra uma pregação de John Wesley. John Wesley, fundador do metodismo. Lá no século XVII, ele disse quase cristão. Pessoa que acha Cristo legal, pessoa que gosta de louvor, pessoa que até de vez em quando gosta de uma pregaçãozinha, mas não tem compromisso. O Wesley disse, é quase cristão e não é salvo. Os sinais estão aí se apresentando, sinais da vinda de Cristo. Pode ser agora, pode ser essa noite, pode ser daqui a 50 anos. A gente não sabe quando, mas os sinais estão ali. Mas não adianta a gente ver os sinais se a gente não muda de vida, se a gente não toma uma postura, não toma um compromisso. E o mínimo do compromisso é deixar agendado esse horário. Sabe por que meu pai me respeitou que eu e a pastora Keila ficássemos assistindo o culto? Sabe por que ele respeitou que eu estava lá visitando ele, mas peguei o carro e fomos para Santo Ângelo, para o culto da Metodista em Santo Ângelo, e ele respeitou? Porque ele também é assim, ele não deixa do culto dele, da religião dele, por nada, ele tem esse compromisso. É o mínimo, gente, é o mínimo. O mínimo. Né? Claro que a gente pode fazer mais, a gente pode trabalhar na igreja, a gente pode contribuir, a gente pode até ser pastor ou não, mas reservar uma vez por semana. Deus te dá 168 horas por semana para te fazer o que tu quiser. Tu não pode reservar 1h30 para estar na presença dele e agradecer pelas outras 167 horas que ele te deu. É ele que te dá, é ele que te dá alegria, é ele que te dá oportunidade. Então vem agradecer. As pessoas perguntam, pastor, por que tu não faz sempre culto no rádio? E eu sempre explico, porque o rádio não é lugar para culto, o rádio é lugar para programa de rádio. Culto a gente faz. Sim, a gente pode fazer eventualmente um culto no rádio, como eu fiz semana passada. A gente pode fazer também um culto na casa. Mas o lugar que tem específico para isso foi construído para isso. E as pessoas muitas vezes deixam de ir. Enquanto isso, tem milhares, milhões de cristãos no mundo inteiro. Tem milhões de cristãos na China, na Coreia do Norte, milhões de cristãos na África, no Oriente Médio, sonhando em um dia poder ter o que nós temos e não aproveitamos. Liberdade para cultuar a Deus. Liberdade para sair de casa com a Bíblia embaixo do braço e ter o vizinho perguntar, está indo aonde? Eu estou indo na minha igreja, quer vir junto? E o vizinho responde, não, eu estou indo para a minha. Ah, bem, glória a Deus, bom culto para ti. Nos vemos depois. Tem pessoas que estão morrendo por ter um pedaço de versículo no bolso. Tem pessoas que estão sendo mortas porque dizem o nome de Jesus. E nós que temos uma casa de oração para nos receber, a gente não consegue abandonar a nossa preguiça, o nosso comodismo e vir agradecer a Deus pelas 166 horas e meia que Ele nos dá. Reservar 1h30 para agradecer as 166 horas e meia que Ele nos dá. O que tu acha? Será que é muito? Será que é muito? Será que é fanatismo dar 1h30 para aquele que te deu 166 horas e meia? Será que é fanatismo? Será que é exagero? Não, gente, é muito pouco. É o mínimo, é o mínimo. Na Bíblia toda está dizendo
Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É onde o povo se reúne e que Deus derrama a bênção. Talvez tu está esperando uma bênção há tanto tempo. Sabe quando essa bênção vai ser derramada? Quando tu tomar um firme propósito de participar junto. Porque é ali que está a bênção. É quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio. E daí Ele tem poder para mudar a tua vida, para trazer a bênção. Mas não é possível se tu simplesmente se isola e fica de braços cruzados. Graças a Deus, nós temos uma casa de oração. Graças a Deus. E gente, não posso ir, pastor, por causa do Covid. Gente, na casa de oração que nós temos... Eu não sei como são as outras igrejas. Eu não sou fiscal da igreja. Mas na igreja metodista, a gente deixa os bancos separados. A gente borrifa álcool antes do culto, a gente borrifa álcool depois do culto, a gente deixa álcool na entrada, a gente avisa que é para todo mundo vir de máscara. Qual é o risco? É muito mais arriscado ir no mercado, que tu vai todo dia, é muito mais arriscado ir no banco, que tu vai todo dia, é muito mais arriscado ir no teu vizinho, que tu vai todo dia. Porque lá não tem máscara, não tem álcool, não tem nada, é um montanha de gente. Então não é desculpa. Venha de máscara. Mas venha participar do culto. E se tu não pode participar, se tu está doente, se tu está com dificuldade, se na tua comunidade não tem ninguém que te leve, então pelo menos participe dos cultos online. Não fique passando, essa live está ruim, vou passar para outra. Não, fique, sente e compartilhe essa live até o final. Ore, cante junto. Participe do programa de rádio até o final, pelo menos isso. Telefone para o pastor, peça para o pastor fazer uma oração por ti. Faça isso. Estamos encerrando. E eu quero encerrar mostrando o Salmo 133. Já vamos orar. Salmo de número 133. Diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E no versículo 13, assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É na unidade, é quando a palavra congregação não é o nome do prédio. A palavra igreja não é o nome do prédio. Igreja, congregação, é quando 2 ou 3 estão reunidos no mesmo lugar em nome de Jesus. Nesse domingo à noite, às 19 horas. Pratica de São José, pratica de Novo Xingu. Quantas vezes tu vem fazer compra em Constantina? Quantas vezes tu vem no banco? Quantas vezes tu vem visitar um amigo? Venha visitar o teu melhor amigo, Jesus Cristo. Venha no culto de Constantina amanhã, às 19 horas. E para ti que tem vontade de vir e não pode, telefona para o pastor e diz: pastor, faz 2 cultos online por semana, porque eu não posso ir. Telefona para mim, eu faço com prazer. É quando nós estamos reunidos em nome de Jesus. É que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, nos ajuda a sermos igreja de verdade, a sermos unidos como irmãos. Pai eterno e todo-poderoso, abre o nosso entendimento. Eu repreendo em nome de Jesus toda apostasia, eu repreendo em nome de Jesus todo desânimo, eu repreendo em nome de Jesus toda preguiça espiritual e declaro libertação para que o teu povo possa se reunir com alegria, Senhor, te cultuar com alegria, com entusiasmo, que eles possam sentir: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Pai amado, que eles se sintam felizes, que eles queiram não apenas um culto, mas queiram que nem Jesus, que estavam diariamente no templo, que eles queiram isso também, Senhor, que eles chegam, que eu tenha problema, Senhor. Eu peço um problema para mim, do povo pedindo: pastor, precisa de mais culto, pastor, precisa de mais culto, e eu vou ter que ficar lidando com a minha agenda para poder atender. Pai, eu quero esse problema para mim. Eu quero esse problema para mim. Pastor, não dá um culto só porque a igreja fica lotada. Vamos dividir 2 cultos, pastor. 2 cultos, metade vem num culto, metade vem no outro, para a igreja não ficar superlotada. Pai eterno, eu quero esse problema para mim. Eu vou ficar feliz com esse problema.
E eu peço, Senhor meu Deus, que a tua presença se confirme em cada culto, em cada encontro, em cada momento que o teu povo se reúne e invoque teu nome, a tua presença se faça notória, que a tua unção se faça notória e que a tua cura, a tua libertação, a tua restauração, o teu renovo seja derramado e o teu nome seja glorificado. Faz de nós, Senhor, um povo de adoradores.